Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um programa Mente Empreendedora. Aqui, como você sabe, todos nós empreendedores construímos juntos a nossa inteligência, vamos fazendo nossos negócios ficarem cada vez mais prósperos e levando com isso a nossa sociedade também a ficar cada vez melhor. E como vocês sabem, a gente está nessa série de parceiros estratégicos. E hoje vai ser uma delícia a conversa, porque a gente vai falar de algo que, para todos nós, é extremamente importante. Comunicação. Poxa, mas quer dizer que eu não sei comunicar dentro da minha empresa? Eu não sei como é que eu falo? Sim, você sabe, mas dentro da sua empresa é uma coisa, mas quando você começa a falar para fora, quando você começa a levar a informação do seu negócio para todos os outros, é preciso fazer isso de forma estratégica, é preciso fazer isso de forma profissional. E hoje, para ajudar a gente a entender um pouco melhor como fazer isso, temos um convidado que é incrível, sabe tudo sobre isso, como fazer a melhor comunicação e principalmente como fazer tudo acontecer da melhor forma. Araque Ieda. Como é que está você, Araque? Bem-vindo. Marcos, tudo bem? Boa noite, ouvintes, telespectadores, tudo bem? Tudo jóia. Araque, a gente já sabe, já te conheço há algum tempo, né? Então a gente sabe o quão profissional você é, áudio e vídeo, transformando tudo o que é conteúdo, o que a pessoa sabe, o que a empresa tem, em comunicação estratégica. Conta um pouco mais sobre isso daí. Como é que, aliás, antes da gente começar a falar diretamente nisso, né? Como começou a Conceito Audiovisual? Conta pra gente. O Conceito Audiovisual foi uma virada de chave na minha vida, numa época que o mercado, eu venho da era do mercado de informática, né? Programação, análise de sistemas, né? Então vem desse mundo tecnológico. E aí a virada de chave foi que o mercado na época estava um pouco saturado, muitos cursos aparecendo, muito jovem no mercado, e eu resolvi mudar de cenário, mudar de área, e aí foi onde eu fui atrás do audiovisual, que é uma coisa que eu gosto, que eu já fazia já no passado como hobby, e aí virou profissão. Olha só que legal. 15, 20 anos já fazendo esse caminho. Quase nada de experiência, né? Um pouquinho. Muito bom, muito bom. Mas a gente sabe que, principalmente com o advento das redes sociais, né, essa força toda das redes sociais, tem sido cada vez mais importante entender essa comunicação de forma que a gente use as redes sociais para o nosso negócio. E pelo que eu vejo do seu trabalho com a Conceito, é exatamente isso que você vem transformando, né? Como a empresa entregar melhor cada vez mais, né? E eu entendo, né, que isso é extremamente importante para cada um dos empresários que estão aqui assistindo, ter um parceiro como esse, né, que ajuda nessa comunicação. A gente já falou sobre branding e tudo mais, né, o quanto é importante ter a comunicação adequada para mostrar o quanto a marca vale, né? É verdade. E aí quando você fala em comunicação adequada, ou a voz da empresa, ou como que ela tem que se comunicar, hoje em dia isso é muito relativo, porque às vezes um material de boa qualidade, quando eu falo boa qualidade, é produção mais complexa, mais cara às vezes, ou mais detalhada, versus uma produção mais caseira, mais amadora. Então acho que não é a produção em si, mas sim o conteúdo e a mensagem, porque comunicação é a mensagem. Então não importa, às vezes você está fazendo um vídeo de alta qualidade ou baixa qualidade, mas
o que importa é a comunicação. Então, você pega Perfeito. algum vídeo que teve uma certa produção mais simples, mas é a mensagem que quer ser passada, que vai ser transmitida. Então, essa é a comunicação. O poder da comunicação é saber passar a mensagem do jeito que é interessante para o seu público. Né? Exato. Bom, eu acho que esse é o ponto, né? Passar a mensagem do jeito que precisa ser passado, né? E como a gente vê que alguns, né, usando rede social de qualquer forma, e bem que você falou, né? Não é exatamente a ferramenta em si que você está usando, mas é como você está usando essa ferramenta, exatamente. né? Aí é onde eu falo muito para alguns clientes que é quase que a regra do Pareto, né? Então, 30% é o equipamento que faz, mas 70% é o olhar do profissional, é um roteirista ali por trás, é fazer a produção, a comunicação acontecer. Muitas vezes, talvez uma IA não consiga fazer exatamente como queira, mas, de repente, para aquele momento, para aquela mensagem, está valendo, né? Mas o importante é ter isso, olhar, às vezes, de um profissional, alguém por trás, para poder fazer isso acontecer. Né? Bom, IA a gente já viu que vai estar presente em tudo, né? Sim, sem dúvida. Como você bem disse, né? Ferramenta, né? IA é mais uma ferramenta poderosa, mas mais uma ferramenta, né? Mas a ideia é usar a ferramenta da IA como a seu favor, usar ela como uma parceira de trabalho de negócio. Não é substituir totalmente, pode ser que por algum momento ou por uma situação específica, ela vai atender bem o seu público, o seu mercado, a sua rede social ali, ok, tá tudo certo também. Mas, dependendo da mensagem que você quer passar, ela não vai te dar autoridade. Quem vai dar autoridade é você aparecendo, alguém da sua empresa aparecendo, é uma pessoa humana, sabe, falando, olhando ali, vendo a comunicação, olho no olho, e isso talvez uma IA não consiga fazer. Sim, E mesmo no final das contas, né, que a gente usou toda a IA, não dá para ser totalmente o que a IA fez, né? Sempre tem que ter o nosso toquezinho, né? Para ficar aquele ponto especial, né? A inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, ela é muito nova e muito recente. Se eu for parar para pensar mesmo tudo que ela faz hoje, no pouco tempo de período que ela foi lançada até agora, pode ser até alguns anos, mas é curto prazo de espaço de tempo, perto de uma tecnologia que às vezes vem de anos aí acontecendo. Então, é muito nova ainda, é muito recente. Hoje eu vejo muita gente usando a IA de forma para diversão, para brincadeira. Então, ainda estão aprendendo como que funciona. Então, estão treinando com a IA. Então, quando eu falo brincadeira, é no sentido de treinar com a IA. Então, às vezes eu vou lá, vou fazer um videozinho para o meu negócio pela IA, pego uma foto transforma em vídeo, aí ok, valeu, está treinando, está aprendendo como é que é. E, ao mesmo tempo, a IA está aprendendo, do outro lado, como que funciona tudo isso para gerar melhores vídeos e materiais no futuro. Vai ter algum momento que a gente vai ser totalmente substituído pela IA? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que é aquilo que eu te falei. Às vezes a pessoa ou a empresa quer uma comunicação diferente e vai precisar dela aparecer ao vivo mesmo. Ao vivo quer dizer, a pessoa mesmo sendo gravada, sendo filmada, não uma IA respondendo por ela ou falando por ela, porque é diferente. Quando você conversa com alguém, filmando uma pessoa sendo entrevistada, conversando, aparecendo no vídeo, mesmo que seja um roteiro definido, é diferente de uma inteligência artificial, por mais bem elaborada que ela seja, né? Sempre tem aqueles detalhezinhos, né? A gente acaba percebendo, né? Exato. E aí, no fundo, a pessoa que está lá do lado assistindo vai ficar sempre com aquela pulguinha de dúvida. Isso é verdade que essa IA está falando ou é mentira? Agora, quando é uma pessoa mesmo aparecendo, não tem como ser mentira, porque é ela que está falando. Exatamente. E eu tenho uma coisa que, eu tenho uma frase, né, que eu tenho ouvido muito, né, quando a gente chega nas mentorias, que é assim, poxa, eu sei que conteúdo é importante, esse negócio todo de aparecer, de fazer vídeo e tal, mas o que eu estou precisando é vender mesmo, né? Para que eu tenho que ficar mexendo nisso? E vem exatamente o ponto, né? Falar, poxa, como é que você quer vender se a pessoa não tem uma acreditação em você, né? Como é que você quer vender se você ainda não está transmitindo confiança suficiente? Hoje em dia eu bato muito na tecla da autoridade, que é isso onde eu falo. Quando a empresa, ou a pessoa da empresa aparece e fala da empresa ou do seu negócio, isso começa a gerar e aumentar a autoridade da pessoa. E se não faz isso, é aquela bola de neve, né? Ou aquele símbolo do infinito. Você tem começo, meio e fim, tem que fazer sempre, continuamente, porque
a pessoa tem que saber que você existe e vamos levar aquela velha frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, Sim. tem que aparecer, tem que falar quanto. Olha, pode ser uma vez por mês, não importa. Não existe uma regra que é definida como definitiva. Você tem que postar todos os dias, 10 vezes por dia. Não precisa disso. Às vezes uma vez por semana, por quinzena, vai depender do seu público e do seu negócio. Então não tem uma regra, mas o importante é aparecer. E aí isso vai gerando essa autoridade. Como que você vai usar as redes sociais? Às vezes só um post fixo, estático, não faz muita alteração. Faz uma experiência, começa a lançar post, tudo estático e vídeo e imagem. Aí, de repente, você coloca um vídeo de você, dono da empresa, falando e aparecendo. Quadriplica a quantidade de likes e views ali, de compartilhamento. Porque as pessoas estão sentindo falta de pessoas. Aí é legal, mas às vezes ela traz um pouquinho de isolamento. E aí as pessoas hoje em dia começam a ficar perdidas porque precisa desse contato humano. O ser humano ainda não aprendeu totalmente a se desvincular do ser humano, ser extremamente frio e calculista, então precisa de ter contato humano. Quando vai ter esse contato humano? Vendo alguém na internet. Ou pessoalmente, ou reuniões de network, ou grupo. Então, e aí onde você é visto, você é lembrado. E como a gente está falando de negócios, se a gente põe a imagem que a gente quer transmitir, né, de forma estratégica, é isso que essa pessoa vai estar consumindo, né? Isso, exatamente. E é onde vai criando cada vez mais autoridade. Mais autoridade. É uma grande dificuldade, obviamente, às vezes a pessoa se sente inibida de falar em frente às câmeras, não sabe o que falar, como falar, mas aí é aquela história, tem uma série de outras ferramentas por trás que você pode ir preparando, cursos de oratória, técnicas de teatro, para ir criando essa desinibição para que você fale de forma natural. Não é ser falso e muito menos fingir alguma postura na frente das câmeras, não é nada disso, muito pelo contrário. É deixar você calmo e tranquilo o suficiente para você falar com naturalidade e espontaneidade, dessa maneira a pessoa confiar no que você está falando. E pela minha experiência, o profissional que está do lado de cada câmera faz total diferença para ter essa tranquilidade, faz total diferença. É a parte da direção que a gente chama. Então, ou seja, direção de fotografia, direção de produção audiovisual. O importante é ter alguém ali que consiga dar essa calma e tranquilidade para a pessoa, para que ela consiga respirar e falar, agora eu consigo fazer. Então, eu tenho vários casos aí, vários cases que aconteceu já de pessoas que travavam, não queriam falar. Um caso mais recente foi uma colega nossa que passou mal. Nossa! Porque ia gravar e não quero. Obviamente que não gravou. Mas tem situações que não adianta, e não é bem por aí que funciona. Qual que é o trabalho e processo? Num determinado momento, na hora certa, na hora oportuna, eu perguntei para ela assim, podemos fazer um teste? Você confia em mim? Vamos fazer um teste? Se não ficar legal, a gente apaga e está tudo certo, vamos. E ela topou fazer esse teste, aí ela gostou, depois ela ia gravar um podcast, né, que a gente estava produzindo, e ela passou mal uns 3 dias antes. Depois que ela viu o podcast, depois que ela viu fizemos esse exercício junto, ela falou assim, não, agora eu quero fazer. E agora todo episódio está participando e vai de boa. E por falar em podcast, né, eu sei que você tem um produto que é fantástico, eu adoro, que é o podcast móvel. Então você leva a estrutura do podcast para o local do empresário. Eu acho que a gente tem que observar as oportunidades e se perceber o mercado. Então, não é inventar nada de diferente, não é nada novo, né? Mas simplesmente aproveitar o momento onde, por exemplo, às vezes um estúdio físico já instalado, às vezes ele não representa a cara da empresa, às vezes é questão de agenda, às vezes é questão de estrutura, então não é esse visual que eu quero. Então, qual que foi a minha sacada? Foi criar um produto chamado Meu Podcast Móvel. Na verdade, não é meu podcast, mas eu levo o estúdio de podcast até a empresa e o local que a pessoa quiser gravar. E quando quiser fazer um podcast na beirada da piscina, dá para fazer. O importante é representar a empresa. Quais são as vantagens? A vantagem é que você está no seu ambiente de trabalho, você não precisa sair da sua empresa, sair dos seus afazeres para ir até um estúdio, fazer a gravação, voltar e retornar. Fatalmente você vai perder mais umas 2 horas aí, pelo menos, ou mais. Com o podcast móvel, eu chego até a empresa, monto a estrutura, quando está tudo pronto, aí o empresário ou o diretor sai da sala, vem, grava e volta e continua o seu trabalho. Grande outra vantagem também do podcast móvel é você poder levar um cliente estratégico, um parceiro estratégico até a sua empresa, e ele
acabar conhecendo o seu espaço, o seu local de trabalho, e dali, às vezes, pelo podcast, sair negócio também. Sim, sim. Duas vantagens. Essa eu até tinha me passado batido, para ser bem sincero, mas uma que eu vejo muito forte é a questão do branding, né? Se você está fazendo dentro da própria empresa, é mais um ponto que você está fortalecendo a sua marca. Exatamente. Lembra que eu falei? E com o cliente, então, mais ainda, né? Quem não é visto, vai ser entrevistado. Quem não é visto é lembrado. Se você está sendo visto, está sendo lembrado, está gerando conteúdo e ainda está fazendo dentro do seu ambiente, com o seu visual, com a sua cara, nossa, aí aumenta mais ainda o engajamento. Com certeza. Né? E a autoridade. Para você, empresário, empreendedor que está me ouvindo, vocês perceberam só essa dica? Quando você tem um conteúdo legal, que você pode até já estar fazendo algum trabalho e tudo mais, mas se você transforma isso num podcast, você vai... eu ia dizer triplicar, mas eu acho que é muito mais que isso. Dependendo do seu negócio, você pode multiplicar por 10 vezes o que você vai ganhar de autoridade. E junto com a sua autoridade, todos nós sabemos, né? Se a gente tem um comercial bem feito, é fatal que a nossa conversão vai acontecer. Pode falar. Não, é por aí mesmo, porque qual que é a grande vantagem hoje em dia de um podcast? Eu estou chamando de podcast, mas é o conteúdo em vídeo da pessoa aparecendo, que é o que nós falamos desde o início. É a autoridade, é gerar essa autoridade, porque é uma pessoa falando, não é uma IA ali dando resposta, e muitas vezes sai de forma natural, sai de forma espontânea, sai conteúdos muito bacanas, que às vezes a pessoa não está esperando, ou não estava programado para conversar e falar aquilo. Não é a mesma coisa que você gravar um vídeo comercial institucional com um roteirozinho na frente decorado, não é isso? Sim. Então essa vantagem do que a gente pode chamar de podcast, que na verdade não é nada mais do que uma produção mais natural e espontânea, é como se fosse um bate-papo de uma pessoa com um entrevistador, e aí você sai e desenrola o assunto. Então, esse material, esse formato que a gente pode chamar de podcast, dá muita autoridade e engajamento, porque ele é autêntico. Essa é a grande diferença. Diferente de você fazer um post estático, ou diferente de você gravar um vídeo com um roteiro tudo decoradinho, ali, travadinho e fim de papo. Entendeu? Cada situação tem a sua necessidade. Né? A gente precisa ter um vídeo institucional para poder apresentar numa convenção, numa situação. Claro, tem que ter. Tem que ter. Né? Você também produz isso. Sim. E outra, qual que é a diferença? Um vídeo institucional, com roteiro, com produção bem elaborada, com narrativa, música de fundo, sabe? Tudo bem elaborado, material inserido ali de imagens do local da empresa, tudo isso é uma produção que vai dar um impacto profissional. Por quê? Muitas vezes você tem que apresentar isso num evento, às vezes num congresso, num evento que tem lá centenas ou dezenas de outros empresários profissionais, que ele quer ver lá um material de alta qualidade. Sim, e aí tem que ser uma produção bem feita. Não pode ser um trabalho feito de forma amadora, de qualquer jeito, entendeu? E achar, ou por uma IA, e a IA acha que vai... Afinal de contas, aquele vídeo que está sendo passado está mostrando, mais uma vez, o branding. O branding, a realidade do que a empresa, ou pelo menos qual é a mensagem que ela quer passar. Exatamente. Agora, isso é um ponto. A gente precisa ter? Precisa, é importante para esses grandes eventos e tudo mais. Mas e o dia a dia? E como é que a gente faz para pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o nosso tipo de negócio, nosso produto, que seja, ou serviço, mas para isso ser transformado? A ideia do podcast, bom, eu sou suspeito, eu adoro isso, né? Mas essa ideia do podcast móvel, para mim, foi fantástica, porque a gente mantém a marca da empresa, porque você está no local da empresa, então você fortalece mais ainda, leva o conteúdo e a sua direção acaba conduzindo isso daí da melhor forma para poder funcionar bem, e você tem material aí para divulgar, dependendo da gravação, aí para um mês até, não é? O podcast ele é muito bacana, porque se ele bem elaborado, que aí entra a parte do roteiro que eu falo do podcast. Não é simplesmente chegar lá, gravar, e senão vira bate-papo de boteco. E às vezes não desenvolve um assunto relevante ali. Então tem que ser bem estruturado, bem pensado, conhecer a pessoa que você vai fazer entrevista, fazer um levantamento dessa pessoa e o conteúdo que vai ser falado. Então tem toda uma preparação para acontecer, né? Não é simples assim, vou gravar um podcast. Mas essa preparação toda é o que dá esse material no
produção do podcast, porque Uhum. depois você pode fazer ali dezenas de cortes ali do podcast. Sim, sim. Tem podcast que alguns clientes têm feito, fácil, ele tira 15 cortes, 20 Olha que cortes, se maravilha. bem elaborado mesmo, às vezes até um pouco mais. Se faz uma boa estratégia de conteúdo, Um podcast que você grava no mês te gera 20, vamos colocar 25 cortes, dá quase que um conteúdo por dia. sim. Com uma gravação que você Uma faz. gravação Então, qual é só. a vantagem do podcast móvel? Às vezes o empresário está ocupado, a gente vai tomar o tempo dele ali de 1 hora dele, numa tarde, de um Uhum. dia do mês, e vai gerar conteúdo para o mês inteiro. Olha só. Então, ele não vai ter que se preocupar em fazer N gravação. Lógico, eu não estou dizendo que não precisa ter e que não pode acontecer. Pode ser que a agência peça diferente, peça outro tipo de conteúdo. Mas um podcast pode gerar um conteúdo adicional que ele vai desenvolver isso junto com a agência dele, se ele tem ou não agência, se não, a gente faz junto conosco, a gente orienta, mas vai gerar conteúdo para 15 dias, aí, um mês, tranquilamente. Ou seja, a gente não está nem falando de custo mais, né? É um baita investimento interessante, né? Vou falar em números aí, você vai ver que fica irrisório. Não, que acaba valendo a pena. E o quanto vai ter de retorno depois, né? Sim, muito. Mas é isso que eu falo. Quando você vai fazer material nas redes sociais, tem que ter os posts estáticos, tem que ter o material carrossel. Tem que ter toda a estratégia do marketing digital, né? Tem que ter, tem. Quantos? Depende. Aí foi aquilo que eu falei, não tem um número que é obrigatório ter, mas o podcast pode ser um deles. Então, se você gerar um bom conteúdo aí de um episódio de podcast, você não precisa publicar todo dia, mas você pode usar isso de forma estratégica, às vezes numa rede social diferente. Então, esse vídeo, esse corte vai para o LinkedIn, o carrossel vai para o Instagram, outro material, uma foto vai para o Pinterest, e assim por diante. Então, usar as redes sociais de forma estratégica, isso sim vai te levar a mais pessoas e aí você vai ser mais conhecido. Então, aproveitar essa vantagem aí das redes sociais na internet e de chegar para o mundo inteiro. Né? Vamos pensar um pouquinho na história. A primeira gravação que você fez do podcast móvel, como é que foi isso daí? A gente gosta de história verídica aqui, sabe? História verídica? A primeira gravação do podcast foi comigo mesmo, porque eu tinha que fazer um ensaio, tinha que fazer um piloto. E eu com a minha esposa, a Luciana, a gente foi montando o podcast, foi fazendo os testes, então eu elaborei, pensei, estruturei, fiz alguns ensaios antes, não saí assim fazendo, porque eu gosto das coisas bem montadinhas para não ter perigo de dar errado, eu gosto sempre de ter uma margem de segurança, então sempre levo material de backup, microfone a mais, câmera a mais, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. Então, para fazer esse ensaio e esse treinamento, foi dessa maneira. Depois que eu fiz esse modelo, esse piloto, e deu certo e funcionou, aí partimos para o mercado e aí o primeiro cliente já saiu bem da primeira vez. É lógico que com roteiro, com bacana, é bem elaborado, mas funcionou muito legal. Mas vamos pensar um pouco no negócio, né? Quando você ofertou para esse cliente que aceitou, como é que foi para ele? Nossa, mas vai gravar aqui? Como é que foi isso daí? Vamos colocar. Eu estou tentando imaginar. Vou colocar dessa maneira. Quando eu vim com a ideia do podcast móvel, a ideia é justamente essa, levar o estúdio para qualquer ambiente, qualquer lugar, desde que tenha um mínimo de espaço e estrutura, né? Sim. Então, uma salinha de 1 metro por 1 metro não consigo fazer, mas num espaço legal vai. E o que aconteceu? Num grupo de network que eu participava, eu fui lá pela primeira vez nesse grupo e aí eu apresentei o projeto lancei o podcast móvel lá nesse grupo, né? Mas eu vinha fazendo isso em outros grupos também. E esse cliente estava lá procurando criar um podcast para ele, não sabia como. Quando eu vim com a ideia de podcast móvel, que eu levo no seu espaço, levo na sua estrutura, e na hora ele falou, pô, isso é para mim, mas não deu outro. Ele já na hora falou, preciso falar com você porque eu quero fazer o meu podcast. Porque ele já havia montado uma sala de reunião na empresa dele, pensando em fazer um podcast lá. Obviamente que ele não ia investir em equipamento, porque isso acaba ficando caro. O que ele encontrou? Pronto. A forma que eu vontade do meu parceiro estratégico que vai fazer tudo acontecer. Foi coincidência? Não. Foi sorte? Não. Eu acho que tudo o universo conspira. Sim. Eu estava no lugar certo, ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu falei do podcast, olha só como é que é a comunicação. Se eu não falo, ele não fica sabendo. Exato. E aí, tinha passado batido, eu tinha perdido um cliente que gravou aí, está gravando comigo já uns 50 episódios já. Olha aí. Então, o que acontece? A comunicação é isso, você tem que falar o que você faz. Então, tem que aprender a fazer os pitch de elevador também, porque você não sabe em que momento que você vai apresentar. E foi num pitch de 30 segundos que eu fechei esse contrato. Olha que maravilha. Você está ouvindo isso? Networking é extremamente importante, eu sempre falei isso. Comunicação.
parte de comunicação. Então, fazer um pitch, o nosso chamado pitch de elevador, aqueles 30 segundos, é extremamente estratégico. Fechou o negócio num pitch. Olha só que maravilha. Vamos ser claro para o público que está assistindo. Não é que eu fechei o negócio no pitch. Eu Sim, fiz o pitch, vendeu a ideia, atraiu para depois fazer a negociação. A reunião ali, ele quis conversar comigo. Perfeito. Já mostrou interesse, já combinamos de fazer uma visita técnica na empresa dele. Uhum. A hora que eu vi o local, eu falei, perfeito, é aqui mesmo. Pronto, aí já montamos, já deu certo o primeiro episódio e foi embora. Então, anota aí no seu caderninho, tá? Ou no seu celular, no tablet, como que você quiser. Mas anota. É um parceiro estratégico extremamente importante para você, para que você possa realmente fazer acontecer a sua empresa. Os seus negócios saírem da sua cabeça para ficar na mão de todo mundo. Para que os seus negócios prosperem cada vez mais. Então, você precisa e deve trabalhar cada vez melhor a sua própria comunicação e com esse parceiro você vai fazer isso cada vez melhor, porque, como o Araque mesmo disse, né, é como se fosse um diretor de arte, né, conduzindo, te ajudando a fazer isso cada vez melhor. E mais, quando você aprende a fazer com a ajuda dele, na hora que você estiver sozinho, você já sabe fazer. Olha que maravilha! É isso aí. É importante ressaltar também que esse cuidado técnico, profissional, tem que ter do começo ao fim, né? Desde o roteiro até a câmera certa, a iluminação correta, o microfone correto também. Porque às vezes um podcast não precisa ser gravado com aquele tradicional mesa e microfone. Mas você pode fazer um podcast com microfone de lapela também. Então, tudo é possível. Como a gente vinha falando, a comunicação faz toda a diferença. Então, o empresário sabe fazer um pitch, ele vai começar a vender melhor. O pessoal vê as redes sociais dele, tem os vídeos, tem tudo muito bem feito, eles vão ver que aquela empresa é confiável, então fica muito mais fácil de acontecer as vendas. Sim. E se ele tem, a gente já falou sobre isso, né? Se você tem o seu funil de vendas bem desenhado, se você tem tudo estruturado para fazer a conversão, isso vai acontecer. Porque todo esse processo anterior que a gente está trabalhando aqui, que é marketing, e a gente usa vídeo, a comunicação visual, né, para isso, né, é para atrair todo esse pessoal. E entra um ponto, a gente gosta de trazer os vilões, né? Tem um grande vilão, né? Mas eu posso gravar com meu celular é ótimo, é o iPhone não sei o que, é o marca XYZ. Mega Extra Blaster. Como é que... Bom, eu tenho minha forma de pensar. Eu entendo que tudo isso daí que pode sair muito bem feito realmente, mas ele não dá aquele visual profissional. Então, o que acontece? É errado? Não, não é errado. É a forma de leitura e é o formato que você quer entregar. Eu quero entregar um formato mais despojado, mais natural, mais espontâneo, eu quero gravar com meu celular, sem microfone, tá tudo certo, tá valendo. O importante é a comunicação. Dica para que, se quiser gravar, procure, lógico, fazer alguma coisa um pouquinho melhor. O que é esse pouquinho melhor? Procure um ambiente não tão barulhento, procure uma distância boa para que você tenha pelo menos um áudio um pouquinho melhor, porque queira ou não queira, quando você está assistindo um material audiovisual, tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de ver, tem pessoas que gostam de ler. Então, no material audiovisual, se você entrega um áudio bom, uma imagem boa e uma legenda legal ali no vídeo, você está atendendo as 3 pontos de percepção do seu ouvinte. A possibilidade do pessoal gostar e ficar mais atraído aumenta. Se você está com áudio legal e você está ouvindo isso num carro, está ouvindo um áudio bom, a pessoa vai ficar envolvida ali com o assunto, com o conteúdo. Agora, começa a colocar um áudio ruim, chiado, longe, com eco, com barulheira, a pessoa cansa, não quer ficar ouvindo aquilo, pula, vai para o próximo vídeo, próximo conteúdo. Eu estou assistindo no celular. Às vezes ela não pode ouvir aquela mensagem porque ela está numa reunião tudo, mas está lá a legenda passando exatamente o que você está falando. Mas legenda é escrita do jeito correto. Hoje em dia você pega uma legenda que você não consegue acompanhar porque não tem a vírgula certa, a gramática não está correta, quebra de parágrafo na hora errada, e aí a pessoa não consegue ler e entender a mensagem. Até as palavras vêm erradas. Exatamente. Então não é só jogar ali porque é bonitinho e está todo mundo fazendo. Cuidado com essa história de todo mundo faz assim, eu vou fazer igual, porque nem sempre é o melhor. Mas uma legenda bacana, um áudio bom e uma imagem boa, você atende as 3 percepções da pessoa.
o ler, o ver e o ouvir. Então, você agrada e aí você entrega um conteúdo de qualidade. A pessoa pode continuar assistindo até o fim que vai gostar. Agora, entrega um vídeo ruim, um áudio ruim e uma legenda ruim, a pessoa cansa e vai para outro. Porque esse mundo está muito rápido e agitado. A gente está trabalhando mais que um sentido, né? Uhum. O audiovisual é isso, é trabalhar com esses dois sentidos, mas de forma correta. Né? De forma, como eu disse, profissional, né? Brincando, o podcast dá a terceira percepção, porque eu coloco o áudio, o vídeo e o sinestésico, porque a pessoa vai estar frente a frente com o usuário, com o cliente dela, pode dar um aperto de mão, pode dar um abraço. Então ele dá uma terceira facilidade, que é aquela energia ali da pessoa, olho no olho, aquele calor humano no presencial, porque você vai estar entrevistando alguém fisicamente ali, não é online, por uma videochamada. Ou seja, para quem é sinestésico e esteja assistindo, ainda vai ter um gostinho, né? Um gostinho de estar perto daquele calor humano da pessoa que você está entrevistando. E aí você vai sentir toda aquela energia da conversa e do bate-papo do podcast. Tá entendendo quando eu digo parceiro estratégico? Ele ajuda a gente a fazer as coisas. E eu mesmo não tinha pensado nesse aspecto, olha aí. Muito bom, muito bom. Nós não estamos fazendo isso aqui agora? Você não está gravando um podcast comigo? Eu estou a que distância sua? Não dá 1 metro aqui de distância. Isso. Então é diferente essa energia. Então quando você tem isso aqui num conteúdo, sai natural, a pessoa sai mais espontâneo, lógico, se for um conteúdo autêntico, é muito bacana. Então você tem um podcast que às vezes a pessoa, um outro detalhe, às vezes a pessoa assim, eu preciso gravar um podcast longo, curto, qual que é a duração do meu podcast? Não importa, o que importa é o conteúdo. Se a mensagem que você vai passar, ela vai 4 horas e a pessoa assiste podcast 4 horas, mesmo que de partes em partes, mas se é um conteúdo bacana, ela vai assistir as 4 horas, ela vai ouvir as 4 horas. Sim. Entendeu? Eu mesmo já fiz isso. Não, eu faço também. Eu tenho conteúdo de podcast que eu fico lá 3, 4 horas. Aí eu fico ali parado assistindo. Não, eu vou fazendo alguma outra coisa e deixo o podcast em áudio rodando. Opa, é um assunto legal que me chamou a atenção. Aí, se ele tem vídeo, eu vou lá no vídeo, no YouTube ou na plataforma que esteja, e aí eu vou lá olhar naquela mensagem, naquele conteúdo que ele falou que tinha aquela informação visual, entendeu? Então, quando você tem esse podcast que você gerou, você pode pegar a pessoa em vários momentos que ela está no dia a dia ali. Perfeito, perfeito. Tem um outro grande vilão que eu, pelo menos no meu ponto de vista, é a falta de constância. Eu fiz um baita de um vídeo maravilhoso hoje. E depois, sei lá, quando vai sair outro. Isso também não agrega em nada, não é? Por que vilão? Por que eu entendo como vilão? Porque isso daí, em vez de agregar, mostrar assim, poxa, o cara é muito bom, tem um monte de conteúdo que vai fazendo, tal, não sei o que mais, e está sempre entregando, né? Porque isso a gente está trabalhando no marketing, né? Para estar sempre presente. Eu vejo que, assim, ele fez um negócio, alguém deve ter feito para ele, profissional e tudo mais, mas parou. Então, assim, será que ele continua trabalhando ainda? Então, vamos lá. No meu ponto de vista, não existe vilão nessa jogada. Foi aquilo que a gente conversou numa parte. Tem regra? Não tem regra. Se eu quiser fazer um podcast só, um episódio só, mas que ele foi um conteúdo bacana, que eu posso estar usando ele várias vezes, com vários cortes, e trabalhar com isso ao longo do tempo. Mas aí, assim, os cortes. Não, calma, vou chegar lá. Então ele é um material de conteúdo bom, porque ele gerou um conteúdo de podcast. Precisa fazer com constância ou não? Aí é aquela outra conversa de que se a pessoa quer ser vista e quer ser lembrada, periodicamente ele tem que colocar conteúdo na frente do telespectador dele. Quando que ele tem que fazer isso? Ele pode gravar um podcast 1 por mês, pode gravar 1 a cada 2 meses, não importa. Então, essa constância, né? Aí sim, constância não precisa ser todo dia, não é que tem que ser todo dia, que tem que ter... esse cliente que fechou comigo lá no começo, que foi um dos primeiros, ele publicava um episódio inteiro por semana, fora os cortes durante os dias. Tem outro cliente que quer fazer um podcast uma vez por mês e lança metade do podcast numa quinzena e a outra metade na outra quinzena. Tá tudo certo. E fora os conteúdos. Por isso que eu falo, o volume, o conteúdo, eu tenho que postar todo dia, toda hora, de manhã, à tarde, de noite. Eu também acho que não a constância, eu acho que para você ser visto e ser lembrado, tem que ter constância. Isso. Entendeu? Eu sei que toda sexta-feira vai sair, eu sei que todo dia 1º vai sair, eu sei que todo dia... Isso é importante, porque a pessoa já está
Aí vamos pensar o lado dos seguidores, né? Os Sim. fãs daquela empresa ou daquele empresário que está aparecendo ali no conteúdo dele, no podcast, nas redes sociais. Ele já está meio que esperando que naquele dia vai vir conteúdo legal, porque é um profissional que entrega conteúdo periódico. Aí é a constância. Aí beleza, ok. É nesse Aí ponto sim. aí que eu vejo a constância, né? Não, vai ter que sair todo dia. Não acho que tem que ser assim. Mesmo porque a gente tem que trabalhar também, né? Sim. Não, mas é aquilo que eu te falei, olha só, Tem que fazer o nosso negócio prosperar. A vantagem de você fazer de uma forma estratégica e usar um conteúdo a seu favor. Com 1 hora de gravação de podcast por mês, você pode ter 20 cortes. E aí você Sim. tem um vídeo por dia para estar usando. Então, você está otimizando o seu tempo, você está valorizando, porque isso vai dar um ROI muito grande, porque o investimento acaba sendo consideravelmente interessante, porque você investe naquela produção do podcast, grava o episódio inteiro, a gente entrega ele na íntegra, em vídeo, em áudio e quantos cortes a pessoa quiser. E ele vai usar esse material pelo tempo que ele quiser. E aí uma agência trabalhando isso com estratégia adequada, ele vai ter a constância. Soma todo esse material do podcast com 1 hora de gravação por mês, mais o material estático que ele já faz com a agência, mais o carrossel que ele já faz, mais as outras imagens que ele faz. Às vezes os Reels ali, os cortes, às vezes faz um Reels ao vivo em algum momento. Então olha o tanto de volume de conteúdo. Sinceramente, às vezes nem dá tempo de você publicar tudo. Mas é esse o ponto. Quando você tem essa estratégia toda elaborada, e aliás, eu consideraria isso já quase como um terceiro vilão, né? Fazer as coisas sem estratégia. Sem estratégia. Tem que ter uma estratégia definida, você né? Tá brincando de fazer conteúdo, porque na verdade você não sabe o que você quer falar, qual que é a mensagem, o que você está querendo transmitir de informação, se você realmente vai estar transmitindo conteúdo que vai ajudar a pessoa ou não, você só está usando aquele momento de rede social, e assim vai. Tem cliente nosso que está contratando a gente para fazer um conteúdo por semana, e está tudo certo também, não tem problema, entendeu? Porque a pessoa está começando agora, está quebrando o tabu de paradigma e dificuldade de fazer, de gravar, de aparecer nas câmeras. Eu falei, tá, vamos começar devagarzinho, vamos fazer um por semana, uma coisa pequena, às vezes começa com só imagem estática, depois vai para um material gravado, daqui a pouco vai para um Reels, aí vai crescendo. Mas primeiro tem que trabalhar essa parte da direção de produção, que é o que a gente faz. Isso. É deixar a pessoa tranquila e segura daquilo que ela está fazendo, para que não fique nada travado, engessado demais, e aí quem assiste fala assim, não é você que está falando não, hein? É outra pessoa, não é você, porque você no dia a dia aqui comigo é muito mais natural, mais espontâneo, mais divertido, mas na frente das câmeras trava, precisa ter direção de produção. Aí é que entra esse parceiro estratégico que você é, né? Bom, uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora, né? Você estava falando da constância e tudo mais, né? Tem um detalhe com a constância, né? Que tem a ver com tudo que a gente faz. Isso é disciplina, né? Não, isso é disciplina. Então, assim, se você mostra que você tem constância, está mostrando disciplina também para o seu prospect, para o seu lead. E imagina, seu cliente não quer um fornecedor com constância, que tenha disciplina. Se ele está vendo que ele entrega conteúdo com uma certa constância, não importa qual é a constância, mas que tenha constância, na hora que ele vai ter que receber o produto dele, lá, o serviço dele, ele sabe que já meio que implicitamente que ele pode confiar, porque ele vai receber isso aí também. Tem disciplina para entrega. Constância, quando você mostra constância, você está mostrando exatamente o aspecto da disciplina. Sim. Então, se ele vê que você tem constância nos vídeos, automaticamente já fica implícito para ele. Tem uma constância na entrega da empresa. Exatamente. Né? Seja serviço, seja produto. Então, o seu prospect, quando ele se tornar cliente, ele já está esperando isso de você, essa disciplina. Olha como ele está transmitindo confiança. Isso é comunicação também. Agora você é o vilão agora. Também pode ter aquele cliente, aquele empresário, que o produto dele, que o serviço dele não pode e não precisa ter constância. Às vezes um artista, que é um trabalho criativo, que é uma coisa que precisa de inspiração, que não é uma coisa constante, mas ele desenvolve um bom trabalho. E a mensagem dele é diferente, a comunicação dele é diferente. Então nem sempre ele precisa estar sendo constante na publicação para mostrar que ele faz uma boa entrega.
Entendo. Quando está algo mais ligado à arte mesmo. Isso, mais ligado à arte, ou algum tipo de material ou produção que seja uma coisa mais personalizada, ou uma coisa que seja mais... que não seja linha de produção, que não precisa, às vezes, ter esse tipo de constância. Então, tem esse lado também. Por isso que eu falo que toda comunicação, todo material de audiovisual tem que ser muito personalizado para aquele caso, daquele cliente especificamente. Não dá para você fazer uma coisa genérica e dizer que tem que ser todo dia, todo mês, tem que gerar conteúdo, e aí automaticamente significa que a pessoa é produtiva ou não é produtiva. Mas a comunicação vai transmitir essa mensagem. Entendi. Bom, pensando em algumas dicas para a gente já ir começando e para o finalmente, né? Para que a pessoa que é o empresário, o nosso empreendedor que está lá do outro lado, comece já a pensar num parceiro. O que ele precisa procurar? O que ele precisa entender? Como que vai ser essa conversa, essa negociação? Eu gosto de falar o seguinte, que parceiro não adianta ser só uma boa empresa que entrega um material bom, não. Você tem que ter aquele sentimento pela pessoa. Então, se não bateu, se não deu match, se não foi uma comunicação que você não sentiu confiança na pessoa, ele pode fazer a melhor entrega do mundo, mas não vai ter aquela sinergia, aquela sintonia ali dentro. Vou dar um exemplo quando eu gravo casamentos. E eu vou conversar com os noivos, eu falo o seguinte, olha, se você, noivo, casal de noivos, não tem uma simpatia pelo profissional que vai estar te acompanhando ali, o fotógrafo e o videomaker, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com o casal a noite inteira ali. Então, se ele não gostar de nós, a foto não vai sair boa, o vídeo não vai sair bom. É a mesma coisa numa produção audiovisual. Então, se eu estou lá, mesmo que nos bastidores, gravando com o cliente, mas ele não vai muito com a minha cara, com o meu jeito, não gosta muito de mim, sempre vai ficar aquele clima meio tenso ali, não vai sair uma boa produção. Entendi. Então, assim, não é ser só uma boa empresa, né? Precisa ter realmente uma parceria. Uma parceria. E precisa ter essa sintonia, precisa ter esse respeito, educação, carisma, gentileza, tudo isso está envolvido num bom profissional que vai estar te atendendo. Então, não adianta só, ele faz um bom trabalho. Ok, se você não se importa com isso, vai lidar de forma fria, trabalho, profissional, ok, mas quando você tem esse trabalho muito próximo de exemplo, gerar um podcast, ou gerar um material muito próximo ali do cliente, gravando todo dia, tem que ter uma certa sinergia nessa comunicação. Sim. Diferente, lógico, de ele me contratar só para fazer post estático. Ele não precisa ter contato diretamente comigo, mas eu preciso conversar com esse cliente, eu preciso entender a mente dele, preciso saber o que ele está pensando para poder gerar esse conteúdo, senão não vai ter uma boa comunicação. Entendi. A comunicação tem a ver com o que a gente quer transmitir, né? E se você não sabe, como é que vai preparar alguma coisa, né? Isso aí. Bom, para o nosso pessoal entrar em contato contigo, se quiser tirar dúvidas, se quiser perguntar, te contratar, qual é o melhor caminho? Instagram Instagram até que a gente não responde muito Instagram, a gente acompanha muito, coloca material lá, mas se quiser falar comigo, melhor meio é pelo WhatsApp, mas o Instagram é Conceito Audiovisual. Então, se quiser entrar no Conceito Audiovisual, conhecer o seu trabalho, manda um direct lá também, a gente conversa por lá também, mas eu prefiro conversar pelo celular ou ligação mesmo pelo WhatsApp. Tá? E qual é o seu telefone, então? 16 98802 9844. Instagram, @Conceito Audiovisual, e telefone WhatsApp, DDD 16 98802 9844. Então, tá aí. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, perguntar, entender o tal do podcast móvel, eu adoro essa ideia, hein? Mas conversa com o Araque. O Araque é uma pessoa incrível, além de outras várias coisas boas que ele faz, mas a gente vai conversar isso num outro episódio. Eu sei, vamos lá. Tenta extrair dele tudo isso daí que você pode fazer para o seu negócio prosperar. E lembre-se, semana que vem nós voltamos aqui na quarta-feira às 18 horas no programa Mente Empreendedora para trazer mais um parceiro estratégico para que as nossas empresas sejam negócios cada vez mais prósperos. Então, já põe na sua agenda, quarta-feira, semana que vem, às 18 horas. Programa Mente Empreendedora. Te encontro lá. Até!
intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na abraça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.